Ele fez o que ninguém ousaria. Escolheu o coração, em vez do dever, num instante em que a verdade explodiu como uma bomba. O choque de um segredo proibido não foi nada diante da revelação que veio depois. Uma esperança que poderia mudar tudo. A noite em Salvador pulsava com o calor úmido de uma sexta-feira qualquer. O tipo de noite em que o cheiro de maresia se misturava ao barulho distante do axé ecoando do Pelourinho. André, 28 anos, acabara de sair de um turno exaustivo no porto, os músculos cansados e a mente fixa num único objetivo: encontrar os amigos num bar da Rua das Laranjeiras. Ele caminhava rápido, a mochila surrada balançando nos ombros, cortando por uma rua estreita para evitar o tumulto das calçadas lotadas. Foi então que o mundo virou de cabeça para baixo. Luzes vermelhas e azuis cortaram a escuridão como lâminas. Uma viatura da polícia militar freou bruscamente ao seu lado, o som dos pneus contra o asfalto ecoando como um trovão. Parado, mãos onde eu possa ver. A voz, amplificada pelo megafone, era firme, mas não cruel. André congelou, o coração disparando tão alto que parecia querer pular do peito. Ele não tinha feito nada, mas o instinto gritava para correr. Um erro. Antes que pudesse se explicar, a porta da viatura se abriu e um policial desceu, a silhueta alta recortada contra as luzes piscantes. Documentos. Agora o tom do policial Tiago, 32 anos, era direto, mas havia algo em sua voz. Uma calma que destoava da tensão do momento. André, com as mãos trêmulas, vasculhou a mochila, entregando a carteira. Seus olhos encontraram os de Tiago por um instante e, mesmo sob a luz fraca de um poste, ele notou algo inesperado. Uma suavidade que parecia não pertencer àquele uniforme rígido. Mas o alívio durou pouco. Outro policial, mais velho, com a voz áspera como lixa, se aproximou. Leve ele pro posto. Roubo a 2 quarteirões. Ele encaixa na descrição. Eu não fiz nada. André protestou, a voz saindo mais alta do que pretendia. Estou só indo encontrar uns amigos. O policial mais velho nem olhou para ele, apenas fez um gesto impaciente. Protocolo. Vamos esclarecer no posto. Antes que André pudesse argumentar mais, Tiago o conduziu para o banco traseiro da viatura, a porta fechando com um clique que soou como uma sentença. O interior do carro era apertado, o ar pesado com o cheiro de couro velho e tensão. André sentia o suor escorrer pelas costas, a mente acelerada tentando entender como uma noite comum tinha virado um pesadelo. Tiago sentou-se ao volante, ajustando o retrovisor. Seus olhos encontraram os de André novamente, agora pelo reflexo do espelho. Havia algo ali. Não era pena, nem desconfiança, mas uma curiosidade que parecia espelhar a de André. O rádio da polícia chiava, cuspindo códigos que André não entendia, mas que faziam os dedos de Tiago se apertarem no volante. Você não parece o tipo que se mete em encrenca, Tiago disse de repente, quebrando o silêncio. A voz era baixa, quase como se ele estivesse falando consigo mesmo. Porque eu não sou, André respondeu, tentando soar firme, embora o coração ainda batesse descontrolado. Só quero tomar minha cerveja em paz. Tiago deu um leve aceno com a cabeça, como se considerasse as palavras. O carro seguia pelas ruas escuras de Salvador, o brilho dos postes refletindo nas janelas embaçadas. Cada semáforo vermelho parecia esticar o tempo, e André sentia o peso do olhar de Tiago, mesmo sem encará-lo diretamente. Era como se, naquele espaço confinado, algo invisível estivesse crescendo entre eles, algo que nenhum dos dois sabia nomear. De repente, o rádio explodiu em estática. Unidade 214, suspeitos a pé na direção da Ribeira. Confirmem posição. Tiago praguejou baixo, quase inaudível, e girou o volante com força, jogando André contra a porta. Mudança de planos, ele murmurou, acelerando por uma rua lateral. A tensão no ar era palpável, como se o próprio carro estivesse prendendo a respiração. André percebeu que Tiago não estava apenas seguindo ordens, ele parecia dividido, os ombros tensos, os olhos fixos na estrada, mas voltando ao retrovisor com uma frequência que não era apenas profissional. Por que você está fazendo isso? André perguntou, a voz saindo mais desafiadora do que ele esperava.
Tiago não respondeu de imediato. Em vez disso, ele desligou as luzes da viatura e parou num beco escuro, o motor ainda ronronando baixo. O silêncio que seguiu era ensurdecedor, cortado apenas pelo chiado distante do rádio. Tiago virou-se no banco, o rosto tão próximo que André podia sentir o calor de sua respiração. Eu não deveria estar aqui, ele disse, a voz rouca, quase um sussurro. Mas tem algo em você que não sei explicar. André sentiu o estômago embrulhar. Era medo, curiosidade, ou algo mais perigoso, algo que ele nunca tinha permitido a si mesmo sentir tão intensamente. Antes que pudesse responder, Tiago estendeu a mão, não para algemá-lo, mas para tocar seu ombro, um gesto simples, mas carregado de uma eletricidade que fez o ar entre eles crepitar. Se eu te deixar ir, você promete não sumir? As palavras de Tiago eram um risco, uma quebra de todas as regras que ele jurara seguir. Mas antes que André pudesse responder, luzes azuis cortaram a escuridão do beco. Outra viatura. Tiago recuou como se tivesse levado um choque, o rosto pálido. Droga, ele sussurrou, as mãos tremendo ao ligar o rádio novamente. Unidade 214 em patrulha na Avenida Leste. Ele respondeu, a voz forçada, tentando soar normal. O rádio cuspiu uma resposta. Retornem ao posto, suspeitos localizados. André viu o pânico nos olhos de Tiago, mas também algo mais. Uma determinação que parecia desafiar o peso daquele uniforme. Você não precisa me levar para o posto, André disse, inclinando-se para a frente, a voz firme apesar do caos em sua mente. Mas se for, olha para mim e diz que é isso que você quer. O desafio pairou no ar, pesado como o calor da noite. Tiago não respondeu, mas seus olhos, agora fixos nos de André, diziam tudo. Ele estava preso entre o dever e algo que nenhum protocolo poderia explicar. A viatura roncou de volta à estrada, as luzes giratórias lançando sombras que dançavam no rosto tenso de Tiago. André sabia que, independentemente do que acontecesse no posto, aquela noite já tinha mudado algo dentro dele, e pelo olhar de Tiago, dentro dele também. Ele arriscou tudo com um toque que não podia acontecer. A verdade pulsava entre eles, mas o medo de ser descoberto era um peso esmagador, pronto para destruir o que mal começara. A viatura cortava as ruas escuras de Salvador, o chiado do rádio policial preenchendo o silêncio tenso. André, ainda no banco traseiro, sentia o coração disparado, não mais apenas pelo medo de ser levado ao posto, mas por algo novo, algo que o toque no ombro de Tiago havia acendido. O gesto, tão simples, parecia carregar um segredo que nenhum dos dois ousava nomear. Tiago dirigia com os olhos fixos na estrada, mas seus dedos tamborilavam no volante, traindo a calma que ele tentava projetar. Por que você fez isso? André perguntou, a voz baixa, mas firme, cortando o ar pesado. Tiago não respondeu de imediato. Em vez disso, parou num semáforo, o brilho vermelho refletindo no para-brisa. Ele virou-se ligeiramente, o suficiente para que André visse a luta em seus olhos. Eu não sei, Tiago murmurou, quase como se estivesse confessando a si mesmo. Mas quando te vi, algo mudou. O rádio interrompeu o momento com um chamado. Unidade 214, atualiza em sua posição. Tiago hesitou, a mão pairando sobre o microfone. Ele respondeu com a voz controlada. Em patrulha na Ribeira, seguindo para o posto. Mas André sabia que era mentira. Eles não estavam indo para o posto, não ainda. Tiago virou numa rua lateral, mais escura, onde as luzes dos postes mal alcançavam. Você já sentiu que está vivendo uma vida que não é sua? Perguntou ele, a voz rouca, os olhos voltando ao retrovisor. André engoliu em seco. Ele conhecia essa sensação. O peso de esconder quem era, de sorrir para os amigos, enquanto guardava um pedaço de si mesmo trancado. Todo dia, respondeu, inclinando-se para a frente, o espaço entre eles diminuindo. Mas o que a gente faz com isso? Tiago não respondeu. Mas sua mão, por um instante, roçou a de André no banco, um contato tão breve que poderia ter sido acidental, mas que fez o ar crepitar. De repente,
Faróis cortaram a escuridão atrás deles. Outra viatura. Tiago praguejou baixo, droga, e acelerou, jogando André contra o assento. Eles não podem nos ver assim, ele disse, a voz tensa, enquanto manobrava para uma rua mais movimentada. O rádio chiava novamente, exigindo uma resposta. Unidade 214, confirmem destino. Tiago pegou o microfone, a mão trêmula. A caminho do posto com o suspeito. Respondeu, mas seus olhos, pelo retrovisor, diziam outra coisa. Ele estava preso, dividido entre o dever e algo que começava a crescer entre eles. André sentiu o peso daquele momento. Você não precisa fazer isso, disse, a voz carregada de desafio. Me deixa ir, ou pelo menos admite que não quer me levar. Tiago apertou o volante com mais força, os nós dos dedos brancos. Você não entende, ele murmurou. Se eu te soltar e alguém descobrir... Ele não terminou a frase, mas o silêncio falou por ele. O risco era real, não apenas para o emprego de Tiago, mas para algo mais profundo. Algo que André começava a perceber que Tiago escondia há muito tempo. Quando pararam em outro semáforo, Tiago virou-se completamente. Você promete que se eu te liberar, não vai desaparecer? A pergunta era quase uma súplica. André assentiu, o coração batendo tão alto que parecia ecoar no carro. Eu prometo, disse, sabendo que aquela promessa era mais do que apenas ficar na cidade. Era um pacto silencioso, um fio invisível que os conectava. Mas antes que pudessem dizer mais, o rádio explodiu novamente. Unidade 214, suspeitos detidos na Ribeira. Retornem imediatamente. Tiago respirou fundo, o rosto pálido. Vamos pro posto, disse, mas sua voz tremia. André sabia que o que quer que estivesse nascendo entre eles estava agora à mercê do destino e das luzes da delegacia que se aproximavam no horizonte. Ele confessou o que nunca deveria ter dito, e a verdade explodiu como uma sirene na noite. O risco de ser exposto era um abismo, e a chegada de outra viatura transformou tudo em caos. A viatura rugia pelas ruas de Salvador, as luzes giratórias lançando sombras que dançavam no rosto tenso de Tiago. André, no banco traseiro, sentia o peso do momento anterior, a promessa, o toque, as palavras não ditas. Mas agora, com o rádio exigindo respostas e o posto cada vez mais perto, a realidade parecia esmagar qualquer esperança. Tiago segurava o volante com força, os olhos fixos na estrada, mas André podia ver, pelo reflexo do retrovisor, o conflito que o consumia. Por que você tá tão nervoso? André perguntou, tentando manter a voz firme. Não é só por mim, é? Tiago não respondeu, mas sua respiração acelerada dizia tudo. O rádio chiava novamente. Unidade 214, confirmem chegada ao posto. Tiago pegou o microfone, hesitando. Chegando em 5 minutos, respondeu, mas sua voz soava forçada, como se cada palavra doesse. De repente, Tiago desviou para uma rua lateral, apagando as luzes da viatura. O motor ficou em ponto morto, o silêncio pesado. Eu não posso fazer isso, ele disse, virando-se para André. Se eu te levar para o posto, vão fazer perguntas. E se descobrirem? Ele parou, os olhos baixando por um instante. André inclinou-se para a frente. Descobrirem o quê, Tiago? Fala comigo. Tiago respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. Eu escondi isso a vida inteira, disse, a voz quase um sussurro. O que sinto, quem eu sou, minha família, meus colegas, eles nunca entenderiam. André sentiu um aperto no peito. Ele conhecia aquele medo, a sensação de viver uma mentira para sobreviver. Você não está sozinho nisso, disse André, a voz suave, mas firme. Eu também carrego isso. Por um momento, o mundo lá fora desapareceu. Tiago estendeu a mão, os dedos roçando os de André, um gesto que dizia mais do que qualquer palavra. Mas o momento foi interrompido por faróis que cortaram a escuridão. Outra viatura parou ao lado, e um policial desceu, batendo na janela. Tiago, o que está acontecendo aqui? A voz era cortante, desconfiada. Tiago recuou, o rosto pálido. Nada, só, verificando os documentos. Respondeu, mas o outro policial olhou para André, os olhos estreitados.
Leve ele para o posto agora, ordenou o colega, voltando para sua viatura. Tiago ligou o motor, as mãos trêmulas. Eles sabem. Ele sussurrou, mais para si mesmo. Droga, eles sabem. André sentiu o pânico de Tiago como se fosse seu. Você não sabe se eles sabem, disse André, tentando manter a calma. Mas se me levar, me olha nos olhos e diz que é isso que você quer. Tiago não respondeu, mas o silêncio era uma resposta por si só. A viatura voltou à estrada. O posto agora há poucos minutos. André sabia que o que quer que acontecesse lá dentro poderia destruir tudo, ou talvez ser o começo de algo que nenhum deles podia prever. Ele enfrentou o impossível, escolher entre o dever e a verdade que queimava dentro dele. A decisão podia custar tudo, mas o silêncio já não era uma opção. O portão da delegacia rangeu quando a viatura entrou no pátio. Tiago estacionou com precisão, mas seus movimentos eram mecânicos, como se tentasse apagar o que havia acontecido no beco. André, ainda no banco traseiro, sentia o coração apertado, a promessa que fizera a Tiago ecoando em sua mente. Fique aqui, Tiago ordenou, a voz fria, quase irreconhecível. Ele saiu do carro, deixando André com o som do rádio e o peso da incerteza. Pelo vidro embaçado, André via Tiago falar com o sargento, um homem de postura rígida que gesticulava em sua direção. Tiago entregou os documentos de André, sua voz baixa, mas firme, como se estivesse defendendo algo. O sargento examinou os papéis, olhou para André, depois de volta para Tiago. A conversa parecia tensa, mas André não conseguia ouvir as palavras. Ele só via o jeito como Tiago mantinha os ombros retos, mesmo que seus olhos traíssem o medo. Minutos depois, Tiago voltou à viatura. Você está livre, disse abrindo a porta. Sua voz era suave, mas carregada de algo mais. Mas preciso que você me encontre no café da esquina. 1 hora. Pode fazer isso? André sentiu o coração dar um salto. E se você não aparecer? Perguntou, a voz quase um desafio. Tiago olhou diretamente nos olhos dele, e pela primeira vez, André viu uma chama que não estava lá antes. Eu vou aparecer, Tiago disse, e havia uma certeza ali que fez André acreditar. Ele saiu da viatura, o ar fresco da noite um contraste com o calor abafado do carro. Enquanto caminhava para o café, as ruas de Salvador pareciam mais vivas, como se a cidade soubesse do segredo que ele e Tiago agora compartilhavam. Mas a dúvida ainda o corroía. E se Tiago mudasse de ideia? E se o peso do uniforme e do mundo que ele representava fosse demais? André sentou-se numa mesa no canto do café, o relógio marcando cada minuto com uma lentidão agonizante. Exatamente 58 minutos depois, a porta do café se abriu. Tiago entrou, sem o uniforme, apenas um homem comum em jeans e camiseta. Seus olhos encontraram os de André, e ele se sentou à mesa, as mãos inquietas. Eu não posso mais fingir, disse Tiago, a voz baixa, mas firme. Mas isso pode mudar tudo. André assentiu, sentindo o peso daquelas palavras. E você está pronto para isso? Perguntou. Tiago respirou fundo, os olhos fixos nos de André. Eu não sei, mas quero descobrir. Ele abriu mão de tudo para ser quem realmente era. A verdade, tão temida, tornou-se sua salvação, e o que começou como um segredo sussurrado na noite, trouxe uma nova chance. No café, sob a luz amarelada, Tiago e André sentaram-se frente a frente, o mundo lá fora reduzido a um murmúrio distante. Tiago falava baixo, as palavras saindo como se ele as tivesse guardado por anos. Eu cresci ouvindo que tinha que ser forte, que certas coisas não eram para mim, disse ele. Minha família, meus colegas, eles esperam um Tiago que não existe. André ouvia, o coração apertado. Ele conhecia aquele peso, a luta de viver uma vida que não era sua. Eu também escondi quem sou, André confessou, a voz suave. Mas naquela viatura com você, senti que talvez não precise mais. Tiago olhou para ele, os olhos brilhando com uma mistura de medo e alívio. Você faz parecer possível, disse, estendendo a mão. Seus dedos se tocaram,
Um gesto simples, mas que selava algo maior. Não era apenas sobre eles, era sobre enfrentar o mundo que tentava mantê-los em caixas. Os meses que se seguiram não foram fáceis. Tiago deixou a polícia, uma decisão que veio com olhares de desaprovação e silêncios desconfortáveis de colegas e familiares. André enfrentou suas próprias batalhas, as vozes internas que questionavam se valia a pena. Mas juntos, eles encontraram força. Encontravam-se no mesmo café, caminhavam pelas ruas do Pelourinho, riam sob o sol de Salvador. Cada passo era uma pequena vitória, uma prova de que o amor podia ser mais forte que o medo. Uma noite, meses depois, eles estavam sentados na praça, o som de um violão ao longe. Tiago olhou para André, a luz das estrelas refletindo em seus olhos. Valeu a pena, disse, a voz firme. Tudo isso, você. André sorriu, o coração leve pela primeira vez em muito tempo. Você também, respondeu, sabendo que aquela noite na viatura, entre sirenes e segredos, não foi apenas um erro do destino. Foi o começo de algo verdadeiro, algo que nenhum protocolo poderia apagar. Porque às vezes, é nas escolhas mais arriscadas, num beco escuro, num toque proibido, que encontramos quem realmente somos. E, para André e Tiago, essa verdade foi o que os libertou.